Meus irmãos, Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Conforme os irmãos forem achando, vamos nos colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Quero pedir a atenção dos irmãos que a gente vai ler uma sequência de texto agora, que a gente vai do 31 ao 34, e depois a gente vai pular direto para o versículo 54. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 31 até o 34, e depois a gente vai até o 54 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto à prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E agora o versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fitou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Com sua cabeça. Deus, a tua palavra, ela foi lida aqui nessa noite. Nós pedimos, Pai, fala aos nossos corações. Ilumina, Pai, nossas mentes, vem com o teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos iluminar nossas mentes, nossos corações, e possamos entender a tua palavra, Pai. Que ela realmente esteja fazendo morada em nossos corações, mas não uma morada sem qualquer função, sem qualquer ação, mas uma morada que transforme a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida. Se eu não me engano, o Léo pregou aqui há alguns anos atrás essa mesma passagem, fez mais ou menos o que eu fiz. Você lembra disso? Eu acho que eu lembro disso. Eu acho que isso entrou na minha cabeça de alguma forma. Mas, meus irmãos, existe uma dor na nossa vida, existe uma dor na nossa alma, que ela é mais profunda do que qualquer ferida física que a gente pode ter. Essa é a dor de trair alguém que nós realmente amamos. Se nós realmente amamos uma pessoa, se há alguma necessidade ou por alguma consequência, por algum ato nosso, nós traímos aqueles que nós amamos, essa é uma ferida muito grande de nossos corações. É uma ferida que ela pode ser mais profunda do que qualquer ferida física que a gente possa ter. E essa narrativa ela vai nos mostrar que Pedro entendeu isso de uma maneira muito dura. Pedro amava Jesus. Pedro ele seguia Jesus, a gente sabe das histórias. Pedro falava por Jesus. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Cristo. Mas, uma certa noite, os seus lábios traem Cristo a quem ele tanto amava.
Quando o som do galo ressoa naquele pátio que ele estava ali, diante daquela fogueira, assistindo Cristo sendo julgado, aquele que ele disse que seguiria até a morte sendo julgado, a alma de Pedro se transforma num deserto amargo. Meus irmãos, a história de Pedro, ela é o espelho do nosso coração também. O nosso coração, em muitos momentos, se transforma nesse deserto. Essa mesma história de traição, ela é contada e mostrada ao longo de toda a Bíblia. Não é só esse exemplo de Pedro aqui no Novo Testamento. Durante toda a Bíblia, se você chegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar histórias como essa. Por exemplo, se você retornar lá ao livro de Êxodo, no capítulo 32, quando o povo de Israel, recém-saído do Egito, eles, assim como Pedro, Israel também tinha acabado de declarar, lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, eles tinham acabado de declarar e prometido fidelidade a Deus. Aquele povo tinha acabado de sair do Egito, aquele povo tinha acabado de ser liberto do seu opressor. Deus tinha livrado aquele povo de maneira miraculosa. E quando eles chegam diante do Monte Sinai, para receber a lei de Deus, Deus dá a eles os 10 mandamentos, e o povo, em resposta a esses 10 mandamentos, diz: seguiremos o Senhor, confiaremos no Senhor, o Senhor será o nosso Deus. Nós seguiremos tudo, como Pedro disse lá atrás, muito tempo depois, quando Pedro disse pouco depois: Senhor, te seguirei até a morte. Te seguirei até a prisão, se necessário for, até a morte. Então, assim como Pedro, Israel também havia declarado e prometido fidelidade a Deus. O povo de Deus responde diante da lei de Deus como: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Porém, queridos, lá na história do povo, lá em Êxodo, bastaram apenas 40 dias de silêncio no Monte Sinai. Bastaram apenas 40 dias sem notícias de Moisés, sem notícia do seu líder, para aquele povo que havia declarado o amor ao Senhor, transformasse isso em idolatria. Queridos, enquanto Moisés estava no Sinai, recebendo as tábuas da aliança, o povo moldava um bezerro de ouro. O povo não aguentou esperar 40 dias. O ouro que Deus havia dado como espólio ou pagamento pelos anos de serviços prestados aos egípcios de maneira escravagista, esse ouro se tornou instrumento da traição com a fabricação de um bezerro de ouro. Lembra dessa cena? Da fabricação do bezerro de ouro pelo povo de Israel? A verdade, queridos, é que o ser humano continua ainda hoje repetindo essas mesmas ações de Êxodo 32. O ser humano continua agindo da mesma forma que o apóstolo Pedro agiu em Lucas 22. E o ser humano continua agindo da mesma forma que várias histórias bíblicas são contadas. E por que o ser humano continua agindo assim? Por conta do pecado. Hoje pela manhã na classe da família, a gente falou sobre o efeito noético, né, do pecado. Palavra um pouco difícil, não tem nada a ver com Noé. Tá? Um professor nosso no seminário, o pastor Jonas Madureira, ele conta uma história de que uma vez ele estava dando uma palestra e falando sobre o efeito noético, né? Ele terminou essa palestra, foi até o banheiro e encontrou alguém que estava no auditório ouvindo ele. E assim, alguém chega para ele e pergunta assim: professor, excelente a sua palestra. Eu só não entendi o que Noé tem a ver com essa história. Efeito noético não é isso, gente. Efeito noético é porque vem do grego nous, né? Que significa mente. Ou seja, é o dano que o pecado faz na mente humana. É o dano que o pecado, aquele primeiro pecado, lá do Jardim do Éden, de Adão e Eva, como aquele pecado influencia e danifica a mente humana.
e a ação humana. Então, como eu já disse, diversas passagens bíblicas afirmam como o ser humano continua ainda hoje repetindo esses atos de traição a Deus. A gente continua trocando o Deus vivo e verdadeiro por versões mais convenientes. A gente continua moldando novos, antigos deuses à nossa própria imagem. Esse é o pecado original. O pecado original é querermos ser igual a deuses. O pecado original de Eva não foi simplesmente desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore proibida. O primeiro pecado foi Eva e Adão quererem ser igual a Deus. É isso que Satanás coloca na mente de Eva. É isso que Satanás oferece ali como uma serpente, se eles comessem do fruto proibido. Ele diz, vocês não vão morrer. Deus não quer que vocês comam esse fruto justamente porque Ele não quer que vocês sejam igual a eles. Esse é o primeiro pecado. E a gente continua pecando dessa forma dia após dia. A gente continua moldando os novos deuses à nossa imagem. E não se engane, querido, que achando que a idolatria ela não acontece mais. Muitas pessoas acham que a idolatria não acontece mais. Ah, Felipe, a gente não vê mais isso acontecendo. Essa semana a gente viu o Papa falando, né, que é somente através de Cristo que vem a salvação, né? Ele não falou exatamente isso não, tá, gente? Ele deu uma desconversada ali no meio ali, falou com umas palavras mais bonitas, mas ele não falou exatamente isso não. Mas a idolatria, ela acontece ainda hoje. E não é só diante de imagens feitas de barro, ou imagens feitas de gesso, ou imagens feitas de cimento. A idolatria, ela acontece no nosso coração. Os novos deuses, eles são feitos de sucesso, eles são feitos de conforto, de reputação, de aparência, de prazer, de poder, e de tudo mais o que o coração pecaminoso do homem pode querer. E como Israel, e como Pedro, nós continuamos dizendo, queremos Deus, mas do nosso jeito. Eu quero servir a Deus. Eu quero esse Deus todo-poderoso, mas eu quero esse Deus à minha maneira. É isso que a modernidade traz para a gente. Então, queridos, o tema da nossa mensagem hoje é o mesmo tema que está no boletim. Eu fui até confirmar lá atrás se eu tinha colocado o mesmo título, e tinha mesmo. O boletim foi pensado, tá? O pastoral foi pensado essa semana justamente o que eu ia pregar nesse texto hoje à noite. O tema é o Deus que é traído, mas perdoado. Queridos, um Deus que não ignora o pecado, mas não desiste do pecador. O nosso Deus é um Deus que Ele não ignora o seu pecado, mas Ele não desiste de você que é pecador. O nosso Deus é um Deus que mesmo quando negado, mesmo quando Ele é traído, Ele ainda volta o olhar para a sua restauração. Então, o primeiro ponto que a gente pode ver nesse texto que a gente acabou de ler aí, lá nos versículos 31 a 34, é que a traição começa muito antes do canto do galo. Olha os versículos comigo de novo. Esses versículos, Jesus ele se volta para Pedro e o chama ele pelo seu antigo nome. Perceberam isso? Olha como ele começa o versículo 31. Simão, Simão. Simão é o antigo nome de Pedro. Essa é uma forma de Jesus dizer a Pedro, Pedro, você está agindo como antes de me conhecer. Pedro, você está agindo como antes da sua regeneração. Pedro, você está deixando seu coração pecaminoso falar mais alto. Pedro, você está voltando para o velho homem. Fica esperto, fica atento. É interessante também nesse texto que Jesus chama Pedro 2 vezes. Não porque Jesus estava impaciente, né? Não é quando a gente está impaciente, o nosso filho fala, Simão, Simão! Jesus chama Pedro 2 vezes, não por impaciência, mas por ternura. Por quê? Porque Jesus sabe que ele
que Pedro está prestes a passar por uma peneira espiritual. É isso que Jesus fala aqui. Ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, essa é uma imagem muito forte. A imagem de um trigo sendo peneirado, acredito que a gente não tenha, não passe por isso. No final, a gente está numa cidade mais urbana, né? A gente não tem costume de ver o trigo sendo debulhado. Aliás, eu nem sei se tem plantação de trigo aqui por perto, né? Mas essa é uma imagem muito forte. Quando o trigo ele é colhido, vem palha junto com esse trigo, vem joio junto com esse trigo. E qual que é a técnica? Justamente pegar tudo isso que foi colhido, colocar numa peneira e chacoalhar essa peneira até que sobre só o trigo na peneira. Essa é a imagem que Jesus está passando aqui para Pedro. Ele está mostrando que Pedro seria provado espiritualmente. E o mais interessante, queridos, é que Jesus ele não impede essa peneira. Ela precisa acontecer. Essa peneira, essa provação espiritual, ela precisa acontecer com todo cristão. Todo cristão precisa ser testado. Todo cristão precisa ser peneirado. Ele precisa ser passado por uma provação. Jesus, ele apenas ora durante ela. E isso pode parecer, às vezes, para a gente muito pouco. Não sei se você já passou por um momento de aflição muito grande na sua vida. Por um momento de provação muito grande na sua vida. E aí você vai e expõe para algum irmão seu da igreja. E a única resposta que esse irmão fala para você é: vou orar por ti. Naquele momento de angústia, naquele momento de aflição, aquilo pode parecer muito pouco. A oração pode parecer muito pouca. Afinal de contas, poxa, eu estou passando por um problema aqui, seja financeiro, seja espiritual, seja familiar. Eu achei que fosse vir algum conselho vindo de Deus. Eu achei que fosse vir alguma ajuda que eu não estava esperando. E o que a gente recebe é: eu vou orar por você. Isso pode ser e parecer desesperador para a nossa vida. Mas, queridos, isso nos ensina algo essencial. Às vezes, Deus permite o abalo, às vezes Deus permite a peneira, às vezes Deus permite a provação para revelar o que é verdadeiro, genuíno. Às vezes Deus permite essas provações para provar o que realmente é você. Que tipo de cristão realmente é você? Que tipo de matéria realmente faz a sua vida ser um cristão? Pedro então precisava receber e entender que a sua vida era que a sua fé, era mais frágil do que imaginava. Pedro precisava perceber e entender que a sua força, ela não estava nele mesmo. Pedro precisava entender que a sua força não estava nele mesmo, mas em Cristo. Pedro tinha respondido isso. Olha comigo, olha o que Pedro responde, cheio de entusiasmo para Jesus. Lá no versículo 33, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto à prisão como para a morte. Olha que declaração maravilhosa de Pedro. Mas Pedro precisava passar por essa peneira espiritual para poder provar se isso aqui que ele disse era verdadeiro mesmo. Isso não era falado simplesmente da boca para fora. Queridos, eu tenho pensado muito, pensando nas igrejas perseguidas, pensando naqueles que sofrem por anunciar o nome de Cristo. E às vezes eu fico pensando assim: o que leva essa pessoa a, sendo ameaçado de morte, tendo uma arma colocada na sua cabeça, tendo uma faca colocada no seu pescoço, falar: negue a Jesus, senão você morre? Eu, quando era mais novo, eu pensava assim: é só fazer uma figuinha aqui atrás, aqui, ó. Não acredito em Jesus, não.
Aí depois, mentira, Deus. Não. O cristão, ele precisa ser um cristão que é sim, sim, não, não. É da boca, não pode ser uma declaração da boca para fora. Tem que ser uma declaração que venha do seu íntimo. Você tem que entender verdadeiramente o que você está falando. E Pedro aqui não estava entendendo verdadeiramente o que ele estava falando. Pedro ele fala com todo entusiasmo, mas ele não entende verdadeiramente o que estava para acontecer. E Cristo fala com ele, cuidado, Satanás pediu para te debulhar como trigo. E eu tenho orado por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, queridos, são palavras muito bonitas que Pedro dá, mas são palavras completamente vazias de discernimento. A autoconfiança, meu querido, é a prelúdio da queda. Se você se sente autoconfiante, se você acha que nada vai impedir o seu cristianismo, esse é o prenúncio da nossa queda. O mesmo coração que jura fidelidade ao Senhor aqui nesses primeiros versículos, quando a gente vai para os outros versículos que a gente leu no final, a gente vê que é o mesmo coração que vai negar com medo de uma criada, com medo de pessoas que estavam ali ao redor de uma fogueira. Pedro, queridos, ele não caiu por fraqueza, mas Pedro caiu por presunção. Pedro achou que estava bem, Pedro achou que era suficiente, mas ele também caiu. Ele acreditava que amava mais do que os outros discípulos. Olha o que ele diz, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Pedro ele achava que amava mais do que os outros. Pedro ele achava que amava mais a Cristo do que todos os outros 11 discípulos que estavam ali. Mas Jesus então adverte Pedro que antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E esse aviso é claro. A queda, ela estava prevista. Mas a intercessão, ela também estava providenciada. É isso que esses versículos querem mostrar para a gente. A queda era inevitável. A queda estava prevista. A queda ia acontecer. Mas Deus, mas Jesus não deixa essa queda por isso mesmo. Jesus, ele intercede. Jesus providencia a intercessão para que Pedro seja edificado também nesse momento. Jesus nunca diz a Pedro, eu te livrarei dessa queda. Mas Jesus diz, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Querido, olha essa diferença. O Senhor, ele não promete ausência de falhas, mas ele promete permanência da fé. Deus, ele não impede o nosso tropeço, mas ele garante que esse tropeço não será o nosso fim. E é aqui que esse texto fala conosco. Antes que o galo cante, já houve em nós momentos de muita autossuficiência. Reflita com você mesmo. Reflita na sua mente. Antes que o galo cante aí na sua vida, você já passou por muitos momentos de autossuficiência, achando que você era completamente suficiente para Deus, em relação a Deus. E muitas vezes nós achamos que estamos firmes, porém estamos mesmo mais perto de cairmos. Quando confiamos mais na emoção do culto do que na intercessão de Cristo, já começamos a nos distanciar. Queridos, quando nós começamos a achar que basta seguir rituais religiosos, dia após dia, vir na igreja, domingo após domingo, tocar no grupo de louvor, pregar em algum ministério, estar no grupo de GCI, quando a gente acha que isso é o suficiente para a nossa vida cristã, esse é o princípio da nossa queda. Nós nunca seremos suficientes para a nossa vida cristã. Esse é o efeito da queda no nosso coração. Nós nunca seremos suficientes. Nós só conseguimos atravessar essa caminhada de fé cristã porque nós temos o Deus triuno em nossas vidas, nos abençoando e nos edificando dia após dia. A idolatria do coração ela é sutil. Ela nos faz pensar que dependemos menos da graça do que realmente dependemos.
Ou você acha que a idolatria ela acontece de uma forma completamente revelada no seu coração? A idolatria, o pecado, ele acontece no seu coração quando você diz: ah, isso não tem nada a ver. Não, Felipe, isso que você está falando não tem nada a ver. Eu sigo a minha vida normalmente. Eu venho na igreja domingo após domingo. Eu sirvo ao Senhor dia após dia. Como assim eu não sou autossuficiente? Isso não tem nada a ver. Eu não preciso entender assim. E esse é o princípio da nossa queda. Essa é a idolatria sutil do nosso coração. Queridos, é esse mesmo orgulho que fez Israel dizer: nós faremos tudo o que o Senhor disser. Lembra lá em Êxodo 32? É esse mesmo orgulho que fez Israel dizer: faremos tudo o que o Senhor disser. É esse mesmo orgulho que fez Pedro dizer: eu nunca te negarei. E é esse mesmo orgulho que faz a gente dizer: não, eu sou um cristão verdadeiro. O mesmo Deus que ouviu a idolatria do deserto, agora vê a arrogância no coração do discípulo. Mas, queridos, a nossa história, ela não termina aqui. Bendito seja o nome do Senhor por causa disso. O Senhor, Ele é traído, nós traímos a Deus o tempo todo, mas Deus nos perdoa dia após dia. Só é necessário que nós tenhamos remissão dos nossos pecados. Entendamos o nosso pecado, reconheçamos o nosso pecado e nos arrependamos do nosso pecado. Deus permite que a peneira para nos libertar da ilusão de que somos melhores do que realmente somos. E aí que a gente entra no segundo ponto da nossa pregação. Então, queridos, o primeiro ponto mostra que a tradição começa muito antes do galo cantar. O segundo ponto vai mostrar para a gente também que a traição ela se consuma quando o medo fala mais alto que o amor. Olha os versículos 54 a 60 agora. Então, após a cena do primeiro ponto, em que Jesus ele mostra para Pedro que ele será tentado, que ele será peneirado, que ele passará por uma provação, Jesus ele é preso. E o texto diz que, quando Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus de longe. Meus irmãos, essa distância física, ela revela também uma distância espiritual de Pedro. Pedro ele ainda quer ver o que vai acontecer, mas sem se comprometer demais com aquilo. Pedro ele quer, como cristão atual, manter um pé dentro e um pé fora. Ele quer ver ali o que vai acontecer. Agora, se tudo aquilo que ele acreditava for por água abaixo, ele já está com o pé do lado de fora e é só ele sair, voltar e sair correndo. Pedro ele quer ser discípulo, mas ele quer ser um discípulo de Cristo em segredo. Enquanto Jesus está sendo julgado no frio da madrugada, Pedro busca então o abrigo no calor da conveniência. Lá no calor da fogueira, Pedro se achega ali para se esquentar, enquanto Jesus está sendo julgado no frio. Então vem o primeiro confronto. A mulher chega e diz: este também estava com ele. Mas Pedro responde: mulher, não conheço. É a primeira negação. Depois vem a segunda negação: tu também és um dele, outro homem fala. E Pedro responde: homem, não sou. E chega a terceira negação: certamente este também estava com ele, é o que diz o terceiro homem. E Pedro responde: homem, não sei o que dizes. Foram 3 vezes, 3 feridas abertas na alma de quem o disse um pouco antes: morrerei contigo, se necessário for. O coração de Pedro, queridos, agora ecoa o mesmo coração de Israel lá do bezerro de ouro. Israel também havia se cansado de esperar. Israel também tinha cedido ao medo. Israel também buscava uma segurança imediata. E enquanto Moisés ele se demorava no monte,
O povo dizia para Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Enquanto Jesus estava no tribunal, Pedro dizia: não o conheço. Meus irmãos, o nome do pecador pode até mudar, mas o pecado é sempre o mesmo. O pecado tem sempre a mesma base, a mesma essência, o mesmo fundamento. A pressa de quem não confia na promessa de Deus. Pedro, ele tinha sido avisado durante toda a história dele com Cristo de que era necessário que o Cristo sofresse, padecesse e ressurgisse ao terceiro dia para que a sua obra pudesse ser cumprida. Mas Pedro não conseguiu esperar. Pedro tinha uma pressa de confiar numa promessa. Pedro, ele tinha pressa. E quantos de nós hoje não temos pressa na promessa que Deus faz a nós? E essa pressa, como diz o ditado, é inimigo da perfeição. Ou seja, quanto mais pressa nós temos, mais distantes nós vamos ficando da promessa de Deus em nossas vidas. E nós não conseguimos relaxar e confiar na promessa de Deus. E assim como o ouro de Israel, que foi moldado em um ídolo lá no bezerro de ouro, o coração de Pedro foi moldado pelo medo. O medo, assim como o orgulho, ele é um escultor de ídolos no nosso coração. Ele transforma o conforto em um Deus. Ele transforma a reputação em um Deus. O medo, ele constrói a autopreservação em um Deus na nossa vida. Quantas vezes, meus irmãos, como Pedro, nós seguimos Cristo também de longe? Nós temos pressa em reconhecer a promessa que Deus deu a nós. Nós temos, como Pedro, colocando um pé dentro e um fora da igreja, entendendo que se aquilo que foi prometido a mim demorar muito ou não se cumprir, eu já estou aqui com metade para fora, eu posso me desviar do meu caminho, eu posso voltar para a minha vida normal. Quantas vezes nós preferimos o calor da aceitação à frieza do testemunho? Não é isso que Pedro procurava ali naquela fogueira? O calor da aceitação das pessoas? Contrário à frieza do testemunho de ser discípulo de Cristo. Quantas vezes nós negamos, não com palavras, mas com silêncios convenientes, com omissões disfarçadas de prudência. Tem um colega meu, no meu trabalho, que gosta de debater religião, gosta de falar contra Deus. E você fica quieto. Porque o meu trabalho não é ambiente para isso. Porque não adianta nada, né? Futebol e religião não se discute no Brasil. Quantas vezes nós não usamos essa desculpa para não mostrarmos o quanto nós somos discípulos de Cristo? Quantas vezes nós preferimos a omissão disfarçada de prudência? O pecado de Pedro, então, queridos, revela o retrato da nossa covardia. O pecado de Pedro vai retratar essa nossa omissão. Mas, meus irmãos, como eu disse no primeiro ponto, a história ela não termina aqui. Porque o Deus que é traído ainda tem um olhar de graça reservado para o traidor. Olha os versículos 61 e 62. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Meus irmãos, esse é o terceiro ponto. A graça de Cristo, ela entra em nós pelo seu olhar. Na terceira negação de Pedro, o galo canta.
E naquele momento diz lá o versículo 61, voltando-se o Senhor, que acabamos de ler, fixou os olhos em Pedro. Meus irmãos, essa cena ela é indescritível. Essa cena para mim chega a ser perturbadora. Você acabou de negar o seu Senhor 3 vezes. E ao final, quando aquilo tudo se cumpre, o galo canta, o sol está amanhecendo, o Senhor para durante a aflição dele. O Senhor para durante o julgamento dele. O Senhor, ainda sendo massacrado por aqueles soldados, ele olha, ele para e olha para Pedro. Meus irmãos, Jesus está sendo cuspido, Jesus está sendo zombado, Jesus está sendo julgado, mas ainda assim ele encontra tempo para olhar para Pedro. Não tem palavras aqui nessa cena. Só tem um olhar. Um olhar que Pedro jamais esqueceria, eu tenho certeza disso. Porém, esse não era um olhar de juízo. Esse não era um olhar mostrando, eu te avisei que isso aconteceria. Esse é um olhar de intercessor. Esse é um olhar que diz, eu roguei por ti, Pedro. Esse olhar é o mesmo olhar que atravessou os séculos desde o jardim do Éden. Esse é o olhar que buscou Adão entre as árvores. Esse é o olhar que viu Israel dançando diante daquele bezerro de ouro. Esse é o olhar que viu Davi caindo vez após vez, mas ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Esse é o olhar que ainda hoje busca a cada um de nós quando o galo canta em nossa alma. Meu irmão, então se nós traímos a Deus dia após dia, basta reconhecermos os nossos erros e olhar de novo para Cristo, que Cristo estará olhando para nós e nos mostrando que eu estou intercedendo por você, eu estou contigo, eu ainda te amo, eu perdoo os seus pecados. Meus irmãos, Pedro então sai daquele lugar e chora amargamente. Mas aquele choro não é um choro de desespero. É um choro de arrependimento. Pedro se arrepende das suas ações. Pedro se arrepende dos seus erros. O mesmo olhar que expôs Pedro como um traidor, também é o mesmo olhar que o libertou. A graça de Cristo, ela feriu a Pedro para que ele pudesse ser curado. E aqui, meus irmãos, aqui o Evangelho faz a sua transição perfeita para o livro de João, capítulo 21. Não sei se você lembra, mas João capítulo 21 já é um texto que vai falar sobre após a ressurreição de Cristo. Os discípulos desolados, os discípulos desanimados, os discípulos entristecidos. Eles veem Cristo morrer naquela cruz. Eles veem tudo aquilo que eles acreditavam indo por água abaixo. E aqueles discípulos resolvem ir pescar. Provavelmente Pedro puxou a fila, né? Era a única coisa que Pedro sabia fazer, pescar. Vou voltar para a minha vida. Esse tempo foi um tempo muito bom, foi um tempo muito legal, mas nossos sonhos acabaram. Jesus morreu. E eles estão ali pescando. E eles não pegam nada a noite toda. Assim como a primeira vez que Pedro encontrou com Cristo. Eles não pegam nada a noite toda. E quando eles vão se achegando até a margem, eles veem um homem com uma fogueira acesa. E ele diz, vocês pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada. Então volta lá e joga a rede para o outro lado. Jesus faz o mesmo milagre que ele fez na primeira vez que ele encontrou Pedro. Jesus faz o mesmo milagre no capítulo 21 de João. O olhar de Lucas, nesse texto que nós lemos, ele vai preparar o diálogo de João lá nesse capítulo 21, que é o diálogo que Pedro vai ter com Cristo após comer com ele.
Após entender que Cristo agora estava ressuscitado, que Cristo agora estava novamente com eles, Pedro vai se chegar e Cristo vai fazer as 3 piores perguntas que Pedro poderia ouvir, mas as 3 principais perguntas que Pedro precisava ouvir. Ele vai olhar para Pedro e vai perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 2 vezes mais, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, vez após vez, e na 3ª vez, Pedro já provavelmente em lágrimas, deve: Senhor, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. O Cristo que olhou lá no pátio, vai encontrar Pedro agora na beira-mar. O mesmo fogo da fogueira que iluminou a negação de Pedro lá naquele pátio, vai iluminar agora, vai aquecer o coração de Pedro para o perdão agora em João. Como eu disse, Jesus perguntará 3 vezes: Pedro, tu me amas? E a cada resposta, uma ferida é exposta e cicatrizada na vida de Pedro. A fogueira do medo lá daquele pátio se torna uma fogueira ali à beira-mar de restauração. Meus irmãos, Pedro então, ele foi peneirado. Pedro negou, Pedro chorou. Mas o mais importante, Pedro não foi descartado. A intercessão de Jesus sustentou Pedro do início até o fim. O mesmo Deus que ouviu Moisés interceder por Israel, lá depois daquele bezerro de ouro, que quando acontece a cena do bezerro de ouro lá em Êxodo, Deus fala: Moisés, se afaste desse povo que eu vou exterminar ele. E Moisés se coloca diante daquele povo, intercede por aquele povo e fala: Senhor, mas não foi o Senhor que prometeu que esse seria o seu povo? Jesus faz o mesmo papel de Moisés, ou Moisés faz o mesmo papel de Jesus, vindo do menos importante para o mais importante. Moisés, ele faz esse papel de intercessor, como Cristo faz esse papel de intercessor em nossas vidas dia após dia. O mesmo Deus que ouviu Moisés interceder por Israel, agora intercede pessoalmente por Pedro. E o mesmo Deus que perdoou Israel naquele deserto, agora perdoa um pescador numa praia. Meus irmãos, o Evangelho é a boa notícia de que a traição humana nunca é maior do que a fidelidade divina. O galo pode até cantar, você pode até errar, você pode até cair, você pode ser até provado, você pode ser até destruído, mas Deus intercede por você. Cristo, naquela cruz, intercede por esses pecados e nunca te despreza. A fogueira pode até queimar, mas o olhar de Cristo ainda aquece os nossos corações. O Deus que é traído, meus irmãos, mas perdoa, ele ainda está aqui hoje. Essa é a palavra de Deus. Esse Deus que é traído, e é traído por nós também dia após dia, mas Ele nos perdoa através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Ele ainda está aqui hoje, e Ele ainda atua da mesma maneira que atuava lá no Novo Testamento. Ele olha para mim, Ele olha para você, e esse olhar é um convite para que nós possamos recomeçar. Esse não é um olhar de acusação, é um olhar de amor que diz: eu roguei por ti e ainda tenho planos para a sua vida. Então, meus irmãos, as aplicações desse texto para nós hoje, as aplicações desse sermão para nós na nossa vida hoje é: primeiro, cuidado com a autoconfiança espiritual. Cuidado com sua autoconfiança espiritual. Quem acha que está firme está prestes a cair. O primeiro passo da queda é pensar que nós não precisamos da graça de Cristo todos os dias da nossa vida. A segunda aplicação é: a fé, ela é provada no fogo da pressão. Lembra da fogueira lá naquele pátio?
Essa fogueira, ela continua acesa nos nossos ambientes onde a nossa fé é questionada. Essa fogueira continua acesa. E muitas vezes nós queremos nos achegar nessa fogueira da incredulidade. Então, cuidado com essa fogueira. Mas é ali que nós mostramos quem nós seguimos de fato. A graça também, o terceiro ponto é que a graça é o recomeço de todo discípulo. O mesmo Deus que restaurou Pedro quer também restaurar você. O mesmo Deus que restaurou Pedro quer restaurar a sua vida. Ele não pergunta por que me negaste, mas ele pergunta, ainda me amas? E a resposta sincera, mas trêmula nossa, é o suficiente para nós recomeçarmos. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então nós podemos recomeçar a nossa vida com Cristo. Meus irmãos, imagine o olhar de Cristo naquela noite. Cristo estava ferido, cansado, coroado de espinhos, mas ainda assim, ele foi compassivo com Pedro. Esse era um olhar que não exige explicações, mas oferece esperança. É esse olhar que ainda atravessa os séculos e nos alcança dia após dia. Então o Deus que foi traído continua chamando, segue-me. E o que era vergonha se torna um chamado. O que era queda se torna ministério. O que era fracasso se torna testemunho. Olha como terminou a vida de Pedro. Pedro, aquele que traiu a Cristo. Pedro, aquele que andou com Cristo no seu ministério, que na tentação de Jesus, que na provação que Jesus passou ao ser preso, ao ser torturado, esse Pedro que negou a Cristo naquele momento, esse Pedro que se reconciliou com Cristo naquela fogueira à beira-mar, é o Pedro que espalha o Evangelho. É o Pedro, apóstolo, que vai escrever cartas lindíssimas. É o Pedro que vai estimular os outros cristãos com as suas cartas. Então, meus irmãos, que hoje, diante desse olhar, cada um de nós possa dizer, como Pedro diria depois, com lágrimas e alegria: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Amém? Que Deus assim esteja abençoando nossas vidas. Que Deus assim esteja nos mostrando o pecado. Meu irmão, curva sua cabeça. Vamos nos colocar em oração diante do Senhor. Se você em algum momento entendeu que a sua vida você traiu a Deus de alguma maneira. É uma palavra muito forte, trair, mas é a verdade. Nós traímos a Deus, nós traímos a confiança de Deus quando nós pecamos. Então, se você entende que em algum momento da sua vida você trai ao Senhor dessa maneira, que você trai a confiança do Senhor, que você trai a promessa do Senhor, coloque sua vida diante de oração. Peça para que Deus olhe para você novamente, assim como Ele olhou Pedro naquele momento, e diz: Pedro, tu me amas. Imagine Cristo perguntando para você: tu me amas? Então responda para o Senhor Jesus: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes que eu te amo todos os dias da minha vida. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor nos traz até a Tua casa para podermos adorar ao Teu nome, para podermos ouvir da Tua palavra, para podermos ser confrontados com a Tua palavra. Ó Deus, quantas vezes nós erramos diante do Senhor? Ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Pai, pelo nosso coração sujo, pelo nosso coração imundo. Perdão, Pai, pela nossa depravação, Deus. Pois muitas vezes podemos achar que
não tem mais jeito na nossa vida. Por muitas vezes podemos achar que não há nada mais que possa acontecer para que eu possa me reaproximar de Ti, Deus. Mas, Senhor, a Tua palavra lida aqui hoje mostra que o Senhor olha para nós nesses momentos. E não é um olhar de julgamento, mas é um olhar de compaixão. É um olhar de que quem sabe que nós não podemos nos desvencilhar desse pecado por nós mesmos, Senhor. Então, Deus, que o Senhor esteja trabalhando nossos corações. Que nós estejamos entendendo o pecado em nossas vidas. Que nós estejamos entendendo e reconhecendo o quão errado nós somos, o quão distantes do Senhor nós estamos. E, Senhor, nós pedimos, através do Seu Santo Espírito, Pai, nos aproxima de novo de Ti, Deus. Ó, Senhor, que o Senhor esteja nos perguntando: Tu me amas? E nós possamos estar respondendo: Senhor, Tu sabes o quanto eu Te amo. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.